Quem descobriu o Brasil? Ah, Pablo, essa é mole. Pedro Álvares Cabral? Ou então, Pablo, você vai vir com aquele papo de que os indígenas já se encontravam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Eu duvido que você já tenha tido uma aula sobre o descobrimento do Brasil à luz de um samba enredo da Portela. Vem comigo! Fala galera, beleza? Esse é o A História Presente e hoje nós vamos falar sobre a descoberta do Brasil numa perspectiva não convencional, não aquela que está no seu livro. Mas antes, vamos entender que perspectiva é essa que eu estou falando que está no seu livro. Aquela de que o descobrimento do Brasil acontece com a chegada dos portugueses em 1500. 22 de abril, os portugueses desembarcam no Nordeste brasileiro e é consolidada, iniciada, na verdade, a descoberta. Não. Mas vamos entender. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que mesmo essa perspectiva é uma perspectiva, digamos, de achamento. Os portugueses não chegam aqui no Brasil de maneira propositada. Não havia, quando Pedro Álvares Cabral sai com a sua frota lá de Portugal, o objetivo da descoberta de novas terras que não fosse a Índia. Mas os portugueses eles tinham transformado o Oceano Atlântico a partir de 1415 em um grande laboratório, onde, além de buscar o caminho para Calicut, eles também realizavam diversas incursões em outras regiões, por exemplo, o litoral africano, onde eles aportaram, negociaram, exploraram também. Então, a gente tem que entender que os portugueses não queriam diretamente chegar aqui, mas que também, a partir do momento que eles desviavam da rota, eles seguiram porque eles entendiam o Oceano Atlântico como um grande laboratório e exploraram. Pablo, e o Tratado de Tordesilhas, que fala lá que os portugueses ampliaram, o espaço do continente americano em relação à Espanha. Na verdade, o Tratado de Tordesilhas era uma forma dos portugueses se resguardarem. Eles estavam ampliando, na concepção deles da época, o espaço de navegação. Então eles queriam navegar pelo Oceano Atlântico de forma mais tranquila, sem a interferência dos espanhóis. Tranquilo até aqui? Vamos agora para a parte que é fantástica. Essa perspectiva de que a descoberta do Brasil é realizada pelos portugueses é uma perspectiva eurocêntrica, que coloca os colonizadores, coloca os dominadores como protagonistas do processo e vista sobre a ótica da Carta de Pero Vaz de Caminha, de alguns relatos anônimos de navegadores portugueses. A gente quer agora olhar para o que a gente chama da história vista de baixo, de protagonistas dessa história que durante muito tempo foram tratados como pessoas comuns. A gente quer falar da perspectiva dos indígenas e sua relação com o território antes da chegada dos portugueses. Essa história vista de baixo, ela é trabalhada, por exemplo, no livro Rio Antes do Rio, que é uma das bases utilizadas para letra do samba enredo da Portela de 2020, Guajupiá, A Terra Sem Males, e é o que a gente vai falar agora. Por quê? Tem dois trechos aí que eu quero que você veja, com passagens muito interessantes. Dá uma olhadinha no primeiro. Guajupiá era, na mitologia indígena, nos mitos da cultura indígena, uma região idílica, um paraíso dentro do próprio Rio de Janeiro. Era uma região que só poderia ser acessada pelos grandes guerreiros, pelos mais valentes. E nela se encontrava rios límpidos, uma natureza fértil, com animais, aves,
com uma grande prosperidade. Então, essa característica da cultura tupinambá, que eram os povos indígenas que ocupavam majoritariamente a região aqui da Baía de Guanabara, é um grande legado dessa cultura indígena precedente à chegada dos portugueses. Mas tem mais pra gente analisar. Dá uma olhada no segundo trecho. A proteger, carioca, é uma maloca, na beira da rede, Cauí pra festejar, glorificar, fortuna, taca de azarejo, índio perde para fazer de guerra, pra saber sem partido, ou facção, não tem bispo nem circula, a capitão, quando a vida nos ensina, não devemos mais errar, morrer de morar, aprendi a respeitar a natureza, o bem viver, pro imenso azul do céu, nunca mais escurecer. Nessa segunda parte, nós temos 3 passagens interessantes. Primeiro, o termo carioca, que hoje a gente bate no peito para falar carioca mesmo, né? E que define os moradores da cidade do Rio de Janeiro, é um termo que antes mesmo da chegada dos portugueses já existia para definir, né? Só que com a escrita era diferente, para definir uma tribo indígena localizada às margens da Baía de Guanabara. Outra coisa interessante é o trecho que fala que o índio quer paz, mas é de guerra. Ou seja, não é o índio responsável pelos conflitos que vão haver com os portugueses após a sua chegada. O índio quer paz, mas ele também sabe se defender, ele sabe resistir e ele sabe lutar pelo seu espaço. E por último, olha que legal, né? A letra fala também do deus Monã, que é um dos grandes deuses tupinambá, né? Responsável por cuidar da tribo indígena, da cultura indígena, desse povo indígena. Então, o Samba da Portela traz grandes aprendizados para a gente sobre a história precedente à chegada dos portugueses sob a perspectiva dos tupinambás. Ou seja, pegar essa história vista de baixo, colocar como protagonista aqueles que sempre foram tratados como coadjuvantes na história de descoberta do Brasil, é a gente trazer uma nova perspectiva de descoberta do Brasil, né? A história vista de baixo ela tem um papel muito importante, que é o de tornar a nossa própria história mais plural e criar uma maior identidade dentro da nossa história, né? E o Samba da Portela faz isso de maneira belíssima. Resgata essa história vista de baixo, contrapondo aquele eurocentrismo que a gente está acostumado a ver nos nossos livros, né? A ver nas narrativas históricas. Isso é uma busca cada vez maior dos historiadores, de quebrar com essas perspectivas eurocêntricas ou de trazer novas perspectivas para contrapor, né? O Samba da Portela, então, é um presente para a gente analisar a descoberta do Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei falar sobre esse tema. Se você gostou, não esquece de curtir, cara. Comenta no vídeo, compartilha com seus familiares, amigos. E se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo do canal História Presente. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço.